Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes: Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Entre a estreita estrada que conduz ao Monte Sião, ao lado da Basílica da Dormição de Maria, surge o cenáculo, lugar onde os discípulos preparavam a Páscoa e onde 50 dias depois se reuniram. Ainda aqui neste mesmo lugar se celebra a memória da vinda do Espírito Santo. A Quinta-feira Santa e o dia de Pentecostes são os únicos dias em que os frades da Custódia da Terra Santa recebem uma permissão oficial para entrarem. Neste lugar onde a história é complicada, mas a tradição é muito antiga. Santo Epifânio escreve que quando Adriano visitou a Palestina, encontrou Jerusalém como havia deixado Tito após destruí-la, excetuando algumas poucas casas, entre elas a pequena igreja erguida sobre o lugar onde os apóstolos viveram o Pentecostes. Também a peregrina Egéria descreve a liturgia que era celebrada na igreja sobre o Monte Sião, recordando o acontecimento importante que ali ocorreu. Destruído pelos persas em 614 e devastado em seguida pelos muçulmanos, o lugar foi reedificado pelos cruzados. Estabeleceram aqui o seu primeiro convento e foram forçados a abandoná-lo em 1551 durante o domínio muçulmano. O lugar da última ceia foi assim convertido em uma mesquita e os cristãos tiveram acesso negado ao local. Em 1967, as autoridades israelenses autorizaram o acesso aos cristãos. Este também é um lugar sagrado para os judeus, pois na sala inferior se encontra a tumba de Davi. O cenáculo acolhe todos os dias muitos peregrinos vindos de todo o mundo, assim como também cristãos locais, muitas línguas e uma forte expressão de fé, onde todos de algum modo se entendem. Na penumbra desta sala podemos nos aconchegar e fazer memória do dom do Espírito Santo, esta chama viva. Quanto amor, quanto bem a partir daqui do cenáculo. Quanta caridade saiu daqui. Daqui parte a igreja, animada pelo sopro vital do Espírito Santo. Getsêmani significa lagar de azeite. Era um espaço aberto no grande olival do Monte das Oliveiras.
Tal como se fazia nas vinhas dos judeus, instalou-se ali um lagar para transformar a colheita em azeite. Situado ao pé do Monte das Oliveiras, localizado a leste da cidade de Jerusalém, erguia-se um pouco acima do Vale do Cedron. Era dominado pelas altas muralhas do Monte Moriá e pelo pináculo do templo. À sua esquerda, estendia-se o Vale de Josafá com seus muitos túmulos. O jardim era um lugar isolado aonde Jesus ia frequentemente com seus discípulos. Ali ele também orou com agonia antes de ser traído por Judas. A tradição do lugar é muito antiga, como demonstra o testemunho de Eusébio de Cesareia, que, celebrando seu aniversário em 295 d.C., sobre os lugares bíblicos descreve o Getsêmani como o lugar onde Cristo se retirou para rezar antes de sua morte na cruz. De acordo com o Evangelho segundo Lucas, a angústia de Jesus aqui no Getsêmani foi tão profunda que seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Graças à peregrina Egéria, sabemos que na segunda metade do século IV se celebrava uma liturgia na Quinta-feira Santa, no lugar onde o Senhor rezou, e que ali havia uma igreja formosa. Os fiéis entravam no templo, oravam, cantavam hinos e escutavam os relatos evangélicos sobre a agonia de Jesus no horto. Depois dirigiam-se em procissão para outro lugar de Getsêmani, onde se recordava a prisão. Assinalando o local onde Jesus inicia sua paixão, a custódia da Terra Santa construiu uma basílica imponente, que pode ser vista de longe com uma arquitetura singular, uma obra de Antônio Barluzzi. A Basílica das Nações expressa em sua arquitetura estes últimos momentos de Jesus e sua agonia mortal. No ambiente semi-escuro, vemos a luz que ilumina o tabernáculo. Assim, a atenção se volta para o local onde podemos não somente ver, mas tocar a pedra nua, onde, segundo a tradição, Jesus viveu sua agonia. Os 3 grandes mosaicos retratam os fatos ocorridos aqui neste lugar santo que é venerado por cristãos de todo o mundo. Foram a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Naquele momento, Jesus mais uma vez se exprime com a linguagem dos Salmos: a minha alma está triste. O Papa Emérito Bento XVI fez uma reflexão sobre a oração de Jesus no Getsêmani. Assim, Jesus nos diz que somente no conformar a sua vontade àquela divina, o ser humano chega à sua verdadeira altura, se torna divino. Somente saindo de si, somente no sim a Deus, se realiza o desejo de Adão, de todos nós, aquele de ser completamente livres. É isto que Jesus cumpre no Getsêmani. Transferindo a vontade humana na vontade divina, nasce o verdadeiro homem e nós somos redimidos. Aqui experimenta-se uma certa atmosfera. A pouca luz nos conduz à força daquele momento, a mesma sombra e escuridão que de algum modo envolveu Jesus de Nazaré. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. A Gruta da Traição, também chamada Gruta do Getsêmani, situada a poucos metros da Basílica da Agonia em Jerusalém, é conhecida como lugar da traição de Judas e prisão de Jesus. Já alguns séculos antes, no ano 333 d.C., o peregrino anônimo de Bordeaux fala sobre a rocha da traição. Indo para Jerusalém para subir no Monte das Oliveiras, encontramos o vale chamado Josafá. No lado esquerdo há também a rocha onde Judas Iscariotes traiu Cristo. Um complexo que guarda a memória dos acontecimentos ocorridos aqui e que nos conduz a fazer memória do sim de Cristo no seu momento de dor e angústia por amor ao homem. Senhor meu Deus, de dia clamo a vós e de noite vos dirijo o meu lamento. Chegue até vós a minha prece, inclinai vossos ouvidos à minha súplica.
Minha alma está saturada de males e próxima da região dos mortos, a minha vida. Estamos em Haifa. Nas encostas do litoral, no alto de uma serra, surge o Monte Carmelo, onde, como nos recorda o Livro dos Reis, o grande profeta Elias trabalhou na defesa da pureza da fé no Deus de Israel, vencendo o desafio com os sacerdotes de Baal, e onde o mesmo profeta, rezando na solidão, viu aparecer no céu a nuvem portadora da chuva após a seca. Desde sempre, este monte foi considerado um jardim verdejante, símbolo de fertilidade e beleza. Carmel significa, de fato, jardim. A história do Carmelo é infinitamente ligada ao profeta Elias. Diversos lugares conservam e recordam a sua presença aqui no Alto Monte. A gruta onde ele se estabeleceu como sua casa e depois dele a casa de Eliseu é o lugar onde se reuniam seus discípulos, chamado pelos cristãos como Escola dos Profetas. A nascente conhecida como Fonte de Elias e finalmente o lugar onde afrontou os profetas de Baal. Como sobre o Monte Tabor 3 tendas foram construídas guardando o mistério da transfiguração, assim sobre o Monte Carmelo 3 fortes sinais são encontrados. O manto de fogo de Elias, o escapulário da Virgem Maria, a capa dos carmelitas. Nestes lugares venerados desde o início do cristianismo, nasceu a Ordem Carmelita. Foi o patriarca de Jerusalém, Alberto Avogadro, que os deu uma regra que tinha como objetivo organizar a vida religiosa e de solidão, a ascese e a oração contemplativa, ainda hoje em vigor. Aqui abrimos um parênteses. No século XVII, a ordem não pôde permanecer no Monte Carmelo, isto até o início do século XIX. Então foi construída sobre a gruta que recorda a presença do profeta Elias, o atual monastério dedicado a Stella Maris. Uma tradição que todos os anos, no mês de maio, conduz a população cristã desta terra a uma procissão até a Virgem do Carmelo. Uma tradição que recorda o retorno dos freis sobre o monte. Eles que, voltando, trouxeram consigo a imagem de Nossa Senhora no ano 1919, depois da saída dos turcos. Amor e devoção, o pedido de proteção, o desejo de agradecer. Estes são os motivos deste dia todo dedicado à Mãe de Jesus. Desde sempre o Monte Tabor permanece impresso nos olhos de quem o vê, mesmo somente de longe. Citado no Antigo Testamento com seus 588 metros de altura, domina solitário a planície de Esdrelon com a sua forma arredondada. Uma antiga tradição, ainda do 3º século, identifica o Tabor como o monte no qual aconteceu a transfiguração de Jesus diante dos olhos dos apóstolos Pedro, Tiago e João, os mesmos que, ouvindo as palavras de Jesus sobre a paixão, o reprovaram. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e o conduziu-os a sós em um alto monte e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhuma lavadeira sobre a terra as pode fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra. Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com sua sombra, e da nuvem veio uma voz. Este é o meu filho muito amado. Ouvi-o.
Tabor, lugar clássico da revelação divina, os apóstolos viram o esplendor de Jesus ressuscitado. E o ímpeto de Pedro, que quer construir 3 tendas para Moisés, Elias e para Jesus, se concretiza hoje na grande basílica construída pelo arquiteto Barluzzi. 2 imponentes torres ao lado da fachada surgem em correspondência com as antigas capelas dedicadas a Moisés e Elias. 2 ambientes distintos da igreja principal, mas ao mesmo tempo inseridos no conjunto arquitetônico. A igreja surge sobre o lugar que desde 1101 hospedou alguns beneditinos. Da presença dos mosaicos provavelmente permanecem alguns restos ainda hoje visíveis, como os do refeitório. Desde 1631, depois de alternadas dificuldades, é atestada sobre o Monte Tabor a presença franciscana, no santuário que contém os restos das 3 precedentes capelas de época bizantina. Por muitos anos, os franciscanos procuraram reconstruir uma basílica que recordasse a transfiguração de Cristo, mas encontraram muitas dificuldades. Somente em 1924, a obra foi terminada pelo arquiteto Barluzzi. O altar construído com restos da Basílica dos Cruzados foi colocado no final da nave central em uma das 3 capelas bizantinas, em cima do mosaico que representa a cena da Transfiguração. Olhando ao redor, já não viram mais ninguém, senão só Jesus com eles. Enquanto desciam do monte, proibiu-lhes Jesus que contassem a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dentre os mortos. Os últimos versículos do Evangelho inspiraram a construção da pequena capela que surge na estrada que conduz à praça principal. Estrada percorrida em 1964, também pelo Papa Paulo VI, que foi ao Tabor como peregrino, rezou de joelhos na Basílica da Transfiguração, antes de admirar o Vale de Esdrelon. Porta do Vento, passagem obrigatória para subir ao Tabor, é o que resta da fortaleza dos sarracenos, que no século XIII colocou em sérias dificuldades os peregrinos que queriam subir ao lugar santo. Aqueles que hoje chegam ao Tabor encontram o acolhimento dos freis da Custódia da Terra Santa e um lugar de restauração. A Casa Nova foi confiada pelos franciscanos à comunidade Mundo X, um centro de recuperação para jovens que desde 2006 tem a missão de cuidar deste lugar, cuidando e o mantendo atraente. Na Sagrada Escritura, alude-se pela primeira vez a Belém, que então se chamava também Éfrata, a fértil. No livro do Gênesis, quando se relata a morte e sepultura de Raquel, a segunda esposa do patriarca Jacó. Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Éfrata, que quer dizer de Belém. Quando as terras do povo eleito foram distribuídas entre as tribos, Belém foi atribuída a Judá e assim tornou-se berço de Davi, o pequeno pastor. Filho mais novo de uma família numerosa, eleito por Deus para ser o grande rei de Israel. A partir de então, Belém ficou unida à dinastia davídica e o profeta Miqueias anunciou que aí, nesta pequena localidade, havia de nascer o Messias. Mas tu, Belém Éfrata, tão pequena entre as famílias de Judá, é de ti que me há de sair aquele que governará em Israel. No
No princípio do século I, Belém era uma aldeia que não contaria com mais de 1000 habitantes. Era formada por um pequeno conjunto de casas disseminadas pela encosta de uma colina. Os habitantes viviam da agricultura e da criação de gado. Havia bons campos de trigo e de cevada na extensa planície, no sopé da colina. Talvez se deva a estas culturas o nome de Betlehem, que em hebraico significa Casa do Pão. Além disso, nos campos mais próximos do deserto pastavam rebanhos de ovelhas. Também os discípulos de Cristo e os primeiros cristãos estavam desde o início plenamente conscientes da importância que Belém tinha adquirido. Em meados do século II, São Justino, que era natural da Palestina, fazia eco das recordações que os habitantes da aldeia transmitiam de pais para filhos sobre a gruta que Jesus tinha nascido. Apoiando-se nesta tradição, o imperador Constantino mandou construir uma grande basílica sobre a gruta. Foi consagrada a 31 de maio, no ano 339. Não é muito o que se conserva da primeira basílica, que foi saqueada e destruída durante uma revolta dos samaritanos no ano 529. Quando se restabeleceu a paz, Belém foi fortificada e o imperador Justiniano mandou construir uma nova basílica que foi edificada no mesmo lugar da primeira, mas com proporções maiores. É a que chegou até a nós, tendo sido salva durante as diversas invasões em que foram destruídos os outros templos da época constantiniana ou bizantina. No ano de 1347, foi concedida aos franciscanos a custódia da gruta e da basílica. Atualmente continuam aí, embora os ortodoxos gregos, sírios e armenos também detenham direitos sobre este lugar santo. A partir da Praça da Basílica, o visitante tem a impressão de se encontrar frente a uma fortaleza medieval. Paredes e contrafortes espessos, com janelas escassas e pequenas. Encontra-se uma porta tão diminuída que obriga a passar uma pessoa por vez, e mesmo assim com dificuldade. É preciso inclinar-se bastante. Quem deseja entrar no lugar do nascimento de Jesus deve de fato inclinar-se. A basílica, de planta em forma de cruz latina e 5 naves, tem 54 metros de comprimento. As 4 filas de colunas de cor rosada dão-lhe um aspecto harmonioso. Em alguns lugares é possível contemplar os mosaicos que adornavam o pavimento da primitiva igreja constantiniana. Nas paredes também se conservam fragmentos de outros mosaicos que datam do tempo das cruzadas. Mas o centro desta grande igreja é a Gruta da Natividade, que se encontra sobre o presbitério. Tem a forma de uma capela de reduzidas dimensões com uma pequena abside do lado oriental. O fumo das velas que a piedade popular aí acendeu durante gerações e gerações escureceu as paredes e o teto. Tem o altar e por baixo dele uma estrela de prata que assinala o lugar onde Cristo nasceu. A manjedoura onde Maria deitou o menino encontra-se numa capela anexa. Na verdade, é um buraco na rocha, embora hoje esteja recoberto de mármore e anteriormente de prata. Em frente se encontra um altar chamado dos Reis Magos, porque tem um quadro com a cena da Epifania. Eis o grito das tuas sentinelas, que levantam a voz. Todas juntas soltam brados de alegria, porque veem com os próprios olhos o Senhor que volta para Sião. Rompei todos em brados de alegria, ruínas de Jerusalém, que o Senhor consola o seu povo, resgata Jerusalém. Este é o Rio Jordão e seu impressionante vale. O Jordão corta a Palestina de norte a sul e é o principal rio da região. No Lago de Genezaré, o Rio Jordão segue o seu curso formando meandros até chegar ao Mar Morto, num percurso de 330 quilômetros. E ao desembocar no Mar Morto, chega a atingir 392 metros abaixo do nível do mar. O Jordão torna-se desta forma o único rio do mundo que corre abaixo do nível do mar. Hoje em dia, é uma das maiores fontes de água de Israel. No Antigo Testamento, o vemos narrado na cura do leproso Naamã.
De acordo com a narrativa, Naamã sofria de lepra e, sendo emergido 7 vezes na água do rio por ordem do profeta Eliseu, foi curado. A partir de então, Naamã renuncia ao seu ex-deus Rimon e aceita o Deus de Israel. Ainda de acordo com os evangelhos, João Batista desenvolveu a sua pregação nas proximidades do Jordão, onde Jesus foi batizado. João pregou o batismo de arrependimento para a remissão de pecados e realizava estas imersões nas águas do Rio Jordão. O episódio do batismo de Jesus nos fala de um encontro de Jesus de Nazaré com João Batista. Ambos foram gerados a partir da revelação da possibilidade diante do impossível. Ao ser batizado, Jesus ingressa em nova época em sua vida, dá início ao seu ministério público. O Batista, como um precursor, anuncia a Jesus, enuncia sua doutrina e inaugura um gesto que depois será a porta de entrada para o cristianismo: o batismo na água. O Pai unge o seu Filho com o Espírito para a missão libertadora de proclamar o reino da justiça. Sua unção recorda o Salmo 2, versículo 7. Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Ressaltando que ele é o rei Messias, mas seu messianismo remete à atuação do servo do Senhor. Estes são os fatos bíblicos que, segundo a Sagrada Escritura, ocorreram aqui, às margens deste rio. O local já era conhecido como um lugar sagrado no século IV d.C. Isto é testemunhado pelos restos de várias igrejas bizantinas, na área onde há belos mosaicos, escadas de mármore que levam à água e apenas uma piscina batismal. Desde a Guerra dos 6 Dias, em 1967, a área se tornou uma zona militar fechada, que até pouco tempo estava aberta aos visitantes apenas 2 vezes por ano ou com hora marcada. No entanto, nos últimos anos, o Ministério do Turismo de Israel fez com que o lugar se tornasse um importante centro de peregrinação. Hoje, o local está aberto ao público 7 dias por semana. Nazaré em árabe, An-Nazra. Em hebraico, Nazrat, ou Nazeret. Em meio aos cristãos, prevalece o nome de Nazaré, segundo a tradição grega e latina. Nazaré é conhecida como a Flor da Galileia, como afirmou São Jerônimo. Localizada sobre uma colina a 350 metros em relação ao mar Mediterrâneo, a cidade é rodeada por outros montes mais altos. Ao sul está a planície de Esdrelon, que fica na parte sul da Baixa Galileia. A cidade, desconhecida na história do Antigo Testamento, é lembrada pela primeira vez no Evangelho. Desprezada pelos contemporâneos de Cristo, se tornou conhecida quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus aqui neste lugar, a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um jovem chamado José. Os evangelhos nos fornecem poucas notícias para sabermos pormenores da aldeia. Vemos a pouca estima de Natanael pelo povo do vilarejo, o relato na Anunciação. José, que tomou Maria por esposa e a levou para sua casa. Quando retorna do Egito, a Sagrada Família volta para Nazaré. Jesus, depois da cerimônia de entrada na fase adulta aos 12 anos no templo, também retorna para Nazaré com uma família, um dia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ao iniciar sua missão publicamente, ele deixa Nazaré e vai para Cafarnaum. Até a morte foi conhecido como Nazareno, apelido que assinalou os primeiros discípulos judeus que se tornaram cristãos. O primeiro santuário foi construído no século IV, mantendo a tradição do local santo. Uma estrutura maior foi erguida por ordem do imperador romano Constantino I, motivado por sua mãe Helena. Provavelmente a Igreja da Anunciação foi fundada aproximadamente na mesma época que a Igreja da Natividade e da Igreja do Santo Sepulcro. No final da Primeira Guerra Mundial, a Custódia da Terra Santa manifestou o desejo de construir um santuário magno à Virgem Maria. O projeto foi levado até o Papa Pio IX. Somente em 1954, no primeiro centenário da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, os projetos começaram a caminhar.
A redescoberta da antiga vila e os restos arqueológicos das várias casas de culto ao longo dos séculos mostraram uma veneração mariana antiga e ininterrupta. Por isso, tornou-se um elemento indispensável a considerar no projeto do novo santuário. A igreja atual é um edifício de 2 andares construídos no ano de 1969 e foi projetada pelo arquiteto italiano Giovanni Muzio, de Milão. No ano de 1969, exatamente num domingo, a 23 de março, depois de 8 anos de trabalho, o santuário foi finalmente consagrado na presença do cardeal Gabriele Maria Garrone. O arquiteto concebeu uma igreja fundada sobre os muros cruzados e subdividido em 2 níveis, de modo que na parte baixa os fiéis pudessem se colocar em oração diante da gruta da encarnação do Verbo, em um ambiente simples, porém espaçoso. A gruta da Anunciação está rodeada por um portão de ferro forjado e logo acima um dossel suspenso, decorado com relevos em cobre dourado representando a Anunciação. Na frente da Santa Gruta, dentro do perímetro da Igreja Bizantina, há um espaço para as celebrações litúrgicas. Enquanto na Grande Igreja Superior se celebra a glorificação de Maria através dos séculos e dos continentes, Muzio pensou também em uma abertura central, de modo que as 2 igrejas se fundissem em uma só. A grande cúpula sobre a nave chega a uma altura de 60 metros. Foi projetada para representar um lírio branco, um dos símbolos iconográficos da Virgem Maria. Nas paredes da nave, há mosaicos que foram doados por diferentes comunidades católicas do mundo. Após as escavações arqueológicas do século passado, foi decidido deixar no modo de exibição as ruínas antigas para dar mais destaque ao lugar venerado desde os primeiros séculos do cristianismo. São fragmentos visíveis de paredes e mosaicos da sala de oração original e a igreja bizantina subsequente. Adjacente à Basílica da Anunciação está situado o Museu Franciscano, que exibe os objetos encontrados nas escavações da Gruta da Anunciação e da área em volta da antiga cidade de Nazaré. Os artefatos mais impressionantes são os capitéis de Nazaré, capitéis cruzados lindamente esculpidos com cenas cristãs, reproduzidas com grande talento artístico. Evidentemente, eles foram enterrados e escondidos durante a conquista dos mamelucos no século XVIII e nunca foram reutilizados como capitéis de colunas. Foram descobertos no início do século XX durante renovações feitas ao prédio da igreja que existia naquela época. Nos evangelhos, Maria é parte do plano misterioso de Deus, através da concepção virginal de Jesus. A partilha com a comunidade dos apóstolos. A igreja nos tempos antigos estabeleceu para Maria as principais verdades da fé que fundou o dogma mariano. O dogma da Theotokos, Mãe de Deus, no Concílio de Éfeso, em 431. A Epártenos, sempre virgem, Concílio de Latrão de 649. Todos os sábados à noite, fiéis de todo o mundo que têm a oportunidade de vir à Terra Santa e visitar a Basílica da Anunciação em Nazaré podem participar da Fiacolata, procissão mariana que teve início após a morte de São João Paulo II, exatamente no dia 1º de maio de 2005. Os fiéis, a maioria deles peregrinos, vindos de todas as partes do mundo, participam com entusiasmo deste momento de unidade e oração. O Santo Padre, o Papa Paulo VI, em um dos trechos do seu discurso em Nazaré, a 5 de janeiro de 1964, disse: "A Casa de Nazaré é a escola onde nós começamos a compreender a vida de Jesus, isto é, a escola do Evangelho. Aqui você vai aprender a observar, a escutar, a meditar, a penetrar no significado tão profundo e misterioso desta manifestação do Filho de Deus. Aqui aprendemos o método que nos permitirá saber quem é o Cristo. Aqui descobrimos a necessidade de observar o quadro de sua permanência entre nós, isto é, os lugares, os tempos, os costumes, a língua, os ritos sagrados, em suma, tudo o que Jesus usou para se manifestar ao mundo."
Estamos às margens do Lago de Tiberíades, paisagem singular, onde a vida é constante e o belo Lago Azul encanta quem por aqui passa. Suas margens fazem memória a inúmeros episódios ocorridos durante a vida pública de Jesus. Hoje vamos até o Santuário de Tábega. Dá-se o nome de Tábega ao lugar que fica uns 3 quilômetros a oeste de Cafarnaum, que se estende desde a margem do lago de Genezaré para o interior. Além disso, costuma designar de modo mais restrito uma pequena parte desta região, o local onde se recorda a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, com que o Senhor deu de comer a uma multidão de 5.000 homens. Dos relatos recolhidos nos evangelhos sobre este milagre, o de São Marcos oferece alguns detalhes que permitem localizá-lo perto de Cafarnaum, junto à margem do lago, numa zona desabitada onde crescia erva abundante. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhes vós mesmos de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Os primeiros cristãos logo identificaram Tábega como o lugar onde teria acontecido este fato, tal como recordavam ali a montanha onde Jesus tinha pronunciado as bem-aventuranças e também a margem do lago, onde tinha aparecido depois de ressuscitado, quando proporcionou a segunda pesca milagrosa. No caso da multiplicação dos pães e dos peixes, venera-se exatamente a rocha onde o Senhor teria pousado os alimentos. A peregrina Egéria, que percorreu a Terra Santa no século IV, transmitiu-nos um testemunho muito valioso acerca da existência de uma igreja naquele lugar. Não longe dali, de Cafarnaum, vêm-se os degraus de pedra sobre os quais esteve o Senhor. Mesmo aí por cima do lago há um campo coberto de erva, com feno abundante e muitas palmeiras, e junto destas 7 fontes, dando cada uma delas água abundantíssima. Foi neste prado que o Senhor saciou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Convém saber que a pedra sobre a qual o Senhor colocou o pão está agora transformada em altar. No mosaico, onde figuram os peixes e o cesto com pães, diante do altar, vemos só 4 pães representados, embora se desconheçam as intenções do artista que desenhou aquele pavimento. Quando os beneditinos, que têm a seu cargo o santuário, o mostram aos peregrinos, costumam dar um sentido teológico à falta do 5º pão. É preciso procurá-lo sobre o altar, durante a Santa Missa, identificado com a Eucaristia. Com efeito, a fé cristã sempre viu o dom deste sacramento prefigurado na multiplicação dos pães e dos peixes. Em uma das homilias de São João Crisóstomo sobre este evangelho, porém com a narração de São Mateus, ele nos diz: tomando, pois, os pães, o Senhor partiu-os e confiou aos discípulos a honra de os distribuírem. Não queria apenas honrá-los com esse santo serviço. Queria que participassem no milagre para serem testemunhas convictas e para não esquecerem o que se tinha passado diante dos seus olhos. Foi através deles que mandou sentar as pessoas e distribuir o pão, para que cada um deles pudesse testemunhar o milagre que se realizava nas suas mãos.
tudo neste acontecimento, o lugar deserto, a terra nua, a escassez de pão e de peixe, a distribuição das mesmas coisas, a todos sem preferências, ficando cada um com tanto como o seu vizinho. Tudo isso nos ensina a humildade, o modo de vida e a caridade fraterna. Amar-nos uns aos outros igualmente, colocar tudo em comum entre aqueles que servem o mesmo Deus. Eis o que aqui nos ensina o Salvador.